Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o André do Circo da Física, da PUC Minas. Hoje estou novamente aqui com o Rafael Coimbra, meu companheiro aqui do circo, e hoje a gente tem um convidado especial para vocês. Isso aí, André. Um grande amigo que eu tenho aí, que eu fiz na universidade, o David. Ele é estudante de biologia e ele está no 5º período. É isso mesmo, né, David? Aham. Então, ele faz parte também da Liga Acadêmica de Neurociência, né? Você quer falar um pouco sobre ela, David? Sobre a Liga? É? Claro. A Liga, ela, por enquanto, né, ela é lá do nosso curso e ela aborda o tema de neurociência, né, tá no nome. Mas ela ainda não é aberta, né, para os outros cursos, justamente porque ela é muito nova. Mas acho que é o maior orgulho ali do curso até agora. Legal, legal. Então, hoje vai ser o seguinte, a gente vai conversar um pouco fazer uma conexão entre a física e a biologia. E esse assunto é uma coisa que eu e o David, particularmente, né, porque a gente conhece um pouco mais tempo que o André, por exemplo, é um assunto que a gente já conversou muito e tal, e eu acho que vai ser interessante a gente fazer uma abordagem sobre isso aqui, né? E então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a biologia em si, a física, né? Aham. É um assunto que a gente fala bastante, né, Rafael? Aham. Principalmente, deixa eu só esse educação parar aqui. Pronto. A gente fala bastante, né? A gente sempre conversa sobre como, principalmente, às vezes, não só a física e a biologia, mas como essas áreas da ciência, elas conversam entre si, né? Em vários momentos. E mais focando diretamente na física dentro da biologia, não tem como, né, falar. Eu adoro biologia, né, obviamente, melhor, mas eu gosto muito de física. Mas eu deixar claro aqui, eu gosto muito de física mais teórica e ver ela sendo aplicada. Eu odeio o númerozinho e eu não sei fazer continha. Mas eu adoro a física e todo lugar na biologia que você for olhar, você vai encontrar física. Você vai encontrar a física por exemplo, citando alguns, né? Eu não vou falar direto, eu pretendo falar mais da física dentro do corpo humano, porque é mais minha área, anatomia humana. Mas falando mais no geral dentro da biologia, você tem, né, o sistema Terra, você já vai encontrar muito de física, gravidade, etc. dentro disso, mas isso é muito vasto. Mas aí, focando um pouco mais, você tem, por exemplo, atrito de alguns insetos ou animais que grudam na parede e conseguem ficar aderidos ali. Você tem na visão, como que funciona a visão e por que alguns insetos, né, conseguem enxergar mais cores do que nós. Muito legal, Você encontra física em vários, num salto de alguns animais. Tem aqueles animais também, como a aranha, um bichinho que parece grilo, que eu não sei, que tem uma coisa interessante, tipo, na água, né? A água tem uma camada de vamos falar uma pele, que é a tensão superficial da água. E que esses insetos, eles conseguem ficar por cima da água, eles conseguem andar por cima da água, porque eles não rompem essa tensão superficial que a água tem, né? Se vocês estão ouvindo aí, é difícil de imaginar, procure aí, tensão superficial inseto no Google, talvez vai achar o que eu estou falando aqui. Mas isso também é interessante, né? Sempre tem esses animais assim que quando a gente bate o olho a primeira vez, dá a impressão que ele tá realmente até desafiando a própria física, né? Do jeito que a gente fez. Mas que realmente, essa é a parte que eu acho fantástica, que quando você estuda um pouco mais, você vê que não, na verdade ele está seguindo ela restritamente, aproveitando o máximo das brechas que ela dá para fazer algumas coisas. Sim, é verdade. E assim, do corpo humano, assim, o que você acha? Tipo, você falou que é uma área que você conhece mais e tal. Nossa, tem várias coisas que a gente pode falar. Uma, eu acho que tem até um fenômeno que eu gosto muito, até na área de neurociência, e aí vocês podem explicar até melhor esse fenômeno, mas que quando a gente enxerga, né, os raios de luz convergem na nossa retina, eles
eles batem e eles se invertem, né? Eu não sei como é que funciona isso na física, realmente. Se souberem, vocês explicam. Mas como ele se inverte na hora que ele chega na nossa retina, nós precisamos interpretar ele no cérebro. E essa imagem chega realmente invertida. Então, seu cérebro tem a função, né? Principalmente na parte da nuca. O seu cérebro tem a função de interpretar esse estímulo nervoso que está chegando na imagem e inverter essa imagem de volta para que ela fique certo, porque se ele não invertesse, a gente ia ver o mundo de cabeça para baixo. Sim. O que eu estou imaginando aqui é o seguinte, é que a nossa cabeça funciona como uma caixa escura, uma câmara escura. É que é o seguinte, a gente pega por exemplo, uma caixa, né? Nossa cabeça pode ser uma caixa, por exemplo, e que abre um orifício nela, né? Com isso, os raios de luz, né, vai entrar nesse orifício, só que quando ele ultrapassa esse orifício, o raio de cima que veio de cima vai para baixo, o que veio de baixo vai para cima. Ou seja, a imagem gerada na parede do fundo dessa caixa dessa câmara escura, ela é invertida, entendeu? No caso da nossa cabeça, por exemplo... O que acontece na córnea ali é uma refração, né? A luz, ela tá vindo reta assim, ela é desviada na parte de cima. Ela acaba descendo um pouco, depois se refrata de novo no cristalino, mas ela chega na retina, né? Invertida mesmo. Aí, quando ela chega na retina, ela é invertida, né? Tipo, ela tá invertida. Tipo, você vê uma árvore. Você vê lá, em cima da árvore é folha e embaixo é o tronco. Essa parte de baixo vai chegar no seu olho, vai subir, né? Vai ficar para cima. E a parte que é a folha, o matinho verde, vai ser para baixo. Só que o cérebro, né? Na nossa seleção natural, da forma que a gente interagiu com a natureza, meio que foi selecionando seres, foi assim, David? Selecionando seres que talvez enxergasse cabeça para cima, para baixo, ou sei lá. A gente pensando assim, provavelmente sim, né? Conforme a visão foi ficando bem complexa. Porque os primeiros seres que a gente pudesse falar que, entre aspas, enxergavam, eles só conseguiam diferenciar se o ambiente estava claro ou se ele estava escuro, né? Mas sim. Mas a gente não pode afirmar isso não sem estudar antes, né? Verdade. Não, é interessante, E o que mais a gente pode falar? Por exemplo, você citou uma coisa aí sobre a questão do leque de cores que a gente consegue enxergar, né? Tipo, essa é uma onda eletromagnética, né, que interage com a nossa célula fotorreceptora, fotossensíveis, né? Em que essa célula ela consegue só captar alguns elementos, não todos, né? Existem vários comprimentos de ondas, frequências que existem na natureza, mas a gente só consegue enxergar alguns. Mas existem animais, né, como até mesmo insetos, que conseguem ter um leque de cores maiores que nós, né? Tipo, nós temos um limite, e existem animais que têm mais, ou animais que têm menos. Já ouvi falar que cachorro só enxerga preto e branco. Eu não sei se isso é comprovadamente científico, mas parece que o cachorro tem menos, né? Enxerga menos que nós. Sim, muito bacana. Porque se você for pensar, eu imagino que a visão humana ela tá nesse meio termo, né? Porque existem animais que enxergam muito melhor que a gente, mas também existem aqueles animais que enxergam muito pior. E até que faz sentido do cachorro, porque o sentido principal dele, né, dos 5 não é a visão, né? O nosso é a visão, se você for pensar. Dele é o olfato, né? O faro. Então ele realmente não precisa tanto assim de um olho tão complexo. Sim, verdade. E olfato, né? Tipo, olfato é uma coisa importante também, que eu acho que em que você tocou no olfato, em questão da respiração, deve ter muita física por trás aí, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. A gente já conversou. Pra mim, na minha opinião, até onde eu sei, né? O ato da respiração é
eu acho que devia ser mais estudado na física do que dentro da biologia, sabe? Porque é muita física. A gente já conversou bastante sobre isso até, sobre, por exemplo, como a gente sempre tem a impressão de que a gente respira com o nariz, né? Quando na verdade ele não tá fazendo papel nenhum, quem tá fazendo o papel é toda a sua caixa torácica. E o nariz é só um meio, né? Um meio. Só um canudo. É só um canudo. É tipo, vamos pensar aqui, vamos começar. Vocês falam um canudo, por exemplo, quando a gente vai beber água, ou beber algum suco, beber um refri, o que a galera pensa, né? Pensa que vai puxar o líquido, né? Com o canudo, vai puxar, sugar. Mas sendo que, na verdade, não é que a gente está sugando, né? O que a gente faz? Quando a gente faz aquele. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Quando a gente faz aquele negócio com a bochecha lá, né? Com a boca, a gente faz uma diferença de pressão. A gente tira a pressão da nossa boca, né? Aquele ato de sugar, aquela coisa que a gente faz, a gente tira a pressão da boca e a pressão do líquido onde ele se encontra é maior do que o da boca. Com isso, como o líquido, né, tende a ir para o lugar onde a pressão é menor, ele sobe. Não é que a gente está puxando com a nossa força, a gente só está fazendo diferença de pressão, que talvez é onde a gente vai... pressão atmosférica, né? A gente só tá expandindo a caixa torácica lá, né, para poder diminuir a pressão ali dentro. Exatamente. É o que vai conectar, né, com a questão da respiração nossa, né, David? Tem até um exemplo muito massa sobre isso, sobre diferença de pressão, que é pensar aqui numa situação trágica, que imagina que você... Primeiro eu vou explicar um pouco de anatomia um pouco mais básica aqui. O que acontece? Você tem a sua caixa torácica e pula direto para uma parte onde você tem o pulmão e uma camada que reveste o pulmão. Essa camada chama pleura. Essa pleura ela vai ficar grudada na sua caixa torácica. Entre a pleura e o pulmão, você tem até um espaço que é o espaço interpleural. Até. E aí o que acontece? Quando você expande a sua caixa torácica, ou seja, os músculos que estão na sua caixa torácica contraem, né, e aumentam o seu tórax, você traz essa pleura junto. Quando você traz essa pleura, você aumenta esse espaço interpleural e aí você faz que a pressão dentro desse espaço fique menor que a pressão atmosférica, né? E aí a pressão atmosférica, ela invade o pulmão e faz com que o pulmão ocupe esse espaço de novo. Esse espaço interpleural de novo. Que é o que a gente faz para respirar. E aí, pensando aqui na parte da tragédia que eu disse. Se uma pessoa, por exemplo, leva uma facada e a faca atravessa o espaço interpleural e o pulmão, se essa faca é retirada na hora, o pulmão ele vai ficar só com um buraco. Porque você vai ter a diferença de pressão vai ser igual, né? Vai, tipo, meio que a pressão atmosférica vai ficar igual dentro do pulmão. Mas se essa faca ela perfura só o espaço interpleural, não tem por onde o ar entrar e sair por outro lado, ele só entra. Então você vai ter um aumento da pressão atmosférica no espaço interpleural, mas não dentro do pulmão. E aí o pulmão é colabado, ele é amassado dentro da caixa torácica. Nossa! Caramba. Então a pessoa leva uma faca... não remover a faca, né? Não remover a faca. Não sei, não sou nenhum... Atenção, ouvinte, se você acabou de levar uma facada, não tire a faca. Chame mas de qualquer forma, o certo é você não mexer no acidente, né? Você chamar a emergência, etc. E tudo. Mas é só por questão de curiosidade, de que se a faca atravessa o completo pulmão, ele não é colabado porque o ar meio que pode entrar pela boca, né? E sair pelo tórax, ou entrar pelo tórax e sair pela boca, ou nariz. Mas se você fura só o espaço interpleural, todo o ar vai entrar só pelo tórax, não tem por onde sair, e ele vai amassar o pulmão. Nossa. É uma morte terrível. Deve ser uma morte terrível, né? Mas é provável, mas não é 100%, né? Chance de morte também, porque pensando isso de um lado, um pulmão, você tem o outro do outro lado que pode compensar, até que seja tomadas as devidas precauções, né?
Precauções não, né? Devidas providências. Ir pro médico, etc, emergente. Mas assim, tá. E tem a questão também, David. Assim, a gente tá falando assim do pulmão, por exemplo, que tá mais ou menos próximo do coração, correto? Tá me abraçando o coração ali. E se esse pulmão enche, por exemplo, será que não vai influenciar em alguma coisa no coração, né? Deixa eu pensar. No coração diretamente, eu acredito. Agora eu tô falando tudo que vai ser dito daqui pra frente é totalmente tomado da minha cabeça, o que pode acontecer. O que eu acho que pode acontecer do coração é falta de oxigenação, né? Do sangue. Porque o sangue sai do coração, né? No primeiro ciclo, né? Que é o ciclo pequeno do coração, né? Que aí é o que chamam popularmente, né? O pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é que o sangue sai do coração, passa no pulmão e volta pro coração. E o grande é quando ele sai do coração pela segunda vez e vai pro corpo todo e volta para ele depois. Então acaba que se você não tiver a oxigenação, né, do pulmão, o sangue vai sair, passar pelo pulmão e não vai ser oxigenado. Mas em questão da física em si, do coração, deixa eu pensar, o coração tem várias coisas, né? O coração bate, tipo, por diferença de pressão também, alguma coisa assim? Não. Tô imaginando assim. E aí, isso é o que mais. Isso é o que é mágico, né? Porque a gente sempre fala isso de uma forma um pouco mais emocional, mágico pra mim, um pouco mais emocional, mas o coração ele é realmente independente. Né? A gente não controla ele. Entendi. Toda a parte do seu corpo, você. Toda a parte do seu corpo você precisa de estímulos nervosos que vêm do cérebro, né? Sim. Mas o seu coração, ele trabalha sozinho, ele tem uma parte ali que seria o marcapasso natural, que chama nódulo sinoatrial. Você teria um marcapasso natural, chama o nome desse marcapasso, né, que eu disse, nódulo sinoatrial. Ele é literalmente uma bateria elétrica que gera essa eletricidade para todo o coração, para ter, né, a diástole e sístole, né, que fala, que é a contração e a dilatação dos músculos do coração. Entendi. E o nosso cérebro, o único controle que ele tem, ele pode falar pro coração, tipo, ei, coração, a gente tá correndo agora, preciso que você bate mais rápido. Então, não, agora tá tudo bem, pode bater mais devagar, mas ele não tem controle de falar, tipo, coração, pare de bater. Que doido. Então o coração, então peraí, vê se eu entendi. O coração, o seu movimento é tipo se tivesse completamente controlado por um computadorzinho, tá? Tudo entre aspas. Eu tô fazendo aspas aqui, viu, gente? Eu sei que vocês não estão vendo. Um computadorzinho em que libera um pulsos elétricos que venham fazer aquele movimento nele. Exato. Nossa, velho, que loucura. É até uma parte que eu acho muito legal, e essa aqui é só que o coração, quando ele manda esse pulso, ele manda pro coração inteiro esse pulso. Só que a gente sabe que o coração, né, ele bate de um lado e dilata do outro. Depois ele bate de um lado e dilata do outro e vice-versa. E fica alternando desse jeito. Só que quando ele manda essa carga, ele manda para tudo ao mesmo tempo. O interessante é que no meio do caminho, de um lado para o outro, ele tem como se fosse um... Essa é pra quem jogou Minecraft, é como se ele tivesse um repetidor ali. Sabe? Então, tipo, a carga passa para um lado e esse lado funciona. E aí quando ela passa para esse repetidor, o nome dele é nó do átrio ventricular, mas não precisa. Quando ele passa por esse repetidor segura essa carga, sabe? E não deixa essa carga passar pro outro lado do coração. E aí depois que a carga de um lado do coração terminou, né, se dissipou, o coração já contraiu, aí ele libera essa carga pro outro lado. Aí o outro lado vai contrair. Doido. E isso tudo é seleção natural. Isso, velho. Sim, né? Sim, né? A gente acredita que sim. Eu acredito fielmente. Nós acreditamos, né? E é fielmente, né? Não é questão de crença ou não. O Minecraft foi baseado no ser humano.
Ô, velho, assim, eu fico perplexo, mano. É muito louco, velho. É muito louco. Tipo, eu não imaginava, sabe? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu tô sendo sincero, eu esqueci tudo que você me falou que dia, mas eu vou relembrando umas coisas assim, eu fico... Não, com certeza. Imagina se a gente lembrasse tudo que a gente já conversou em algum momento. E tem uma bateria... Isso é que eu queria perguntar. Quando a gente tá vendo aqueles filmes, a pessoa tá quase morrendo, aí vem aquela pessoa dando aquele choque, batendo eles tipo uma chapa, coloca no coração. Então seria pra isso? Exato. Uhum. Eu já fiz uma matéria até, eu aprendi isso em química até. Foi nos períodos atrás. Nesse período eu tô fazendo até biofísica. E é bem legal, aprendendo várias paradas. Mas isso eu aprendi em química sobre até como que funciona essa carga, né? Porque, se eu não me engano, aí vocês podem saber até, que né, vai mexer nessas paradas até sobre elétron, é uma carga ionizante? Eu não sei se é uma carga ionizante que altera elétron. Isso mesmo. Se ocorre íons, né? É porque houve alteração de elétrons. Exato. E aí você coloca, né, o desfibrilador, né, que chama. Você coloca no peito para fazer com que esse nodo sinatrial, né, ele dê uma carga nele para que ele volte a funcionar. Quer dizer, ele só precisa de um impulso inicial. Mas a gente aprendeu isso na aula até, de que quando a gente vê em filme de desfibrilador, né, os dois em cima do peito, isso seria errado, porque quando você faz isso, eu lembro que a explicação é que essa carga, se ela passa do seu peito para dentro, mas ela não tem por onde sair, o seu corpo é um ótimo condutor elétrico, né? E aí ela passa por todo o seu corpo depois. Mas o certo, quando você coloca, né, na vida real, você coloca um desfibrilador em cima e o outro do lado. Essa carga consegue descer, passar pelo coração e ir pro outro desfibrilador do lado. É tipo um fio terra, né? Exato. Sim, entrou e saiu, né? Tipo, exato. Entendi. É como se a carga passasse no coração para animar, mas ela vai embora, entendeu? E se você bota os dois em cima, ela entra e não tem por onde sair. Entendi. Legal, velho. Nossa, cara, que interessante, viu? Pô, eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras. Demais. E o mais louco, cara, que eu tô pensando aqui, é que esses processos, tá? Esse processo é tudo uma seleção natural que ocorreu. É claro que, tipo, enfim, é um assunto muito específico, né? Tipo, seleção natural. Como que a seleção natural ocorreu no coração, talvez, né, David? Estou falando nada errado. É muito específico, mas, enfim, a biologia, a base dela, né, é a seleção natural, né, David? Sim, com certeza. E muitas vezes ela é mal compreendida, principalmente por causa da física, mas não porque a pessoa entendeu a física certo, né? Mas é porque há um equívoco em algo que eu quero entrar aqui sobre a seleção natural. Acho que isso é uma coisa que eu e o David já conversamos também. O que acontece? Muita gente argumenta assim, a seleção natural não pode ser real. Por quê? Porque ela é contra um princípio da termodinâmica, que é a entropia, né? Aí o que eles falam? Um sistema de desordem, não pode ficar ordenado do nada, né? Porque tudo vai da ordem para desordem. Com isso, como que algo que é desordenado, tipo, sei lá, uma molécula, várias moléculas, venha se tornar algo ordenado? Isso é contra a lei da entropia, né? Isso é contra a segunda lei da termodinâmica. Só que não é bem assim. Não é bem assim. E, na verdade, não é bem assim, não. Não é isso, na verdade. Não é isso. Entropia não é isso. Não é, tipo assim, algo que está arrumadinho, o seu quarto está arrumadinho, que vai ficar bagunçado. Isso é entropia. Não. Entropia não é isso. Não é calcular bagunça. A entropia é... Fala aí, André. O que é entropia? Aí você me quer.
Entropia é um treco complicado, velho. A entropia é um negócio difícil. Eu falei assim, falei brincando, mas é porque a entropia, quando a gente estava estudando, por exemplo, eu e André, termodinâmica, a entropia é uma coisa que a gente meio que compreendeu, mas de uma forma assim, quando você, de uma forma que eu posso explicar, enquanto você estuda, você vai compreendendo, não porque a professora falou entropia é isso. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, tem que ter uma questão empírica ali dentro. Tem que ter você tem que ter um envolvimento com a matéria para você ver, falar, pô, entropia. Agora eu compreendo mais a entropia e tal. Né? Tipo, fala aí, ô David, eu quero poder ouvir de você sobre a seleção natural para que eu possa entrar com a questão da entropia. Sobre a seleção natural. Não, vai aí, eu quero falar muita coisa disso. Eu vou sair totalmente do assunto. Não, beleza. Então, enfim, a entropia, por exemplo, ela calcula assim, ela nos dá os graus de liberdade. Os graus os graus de liberdade de um sistema fechado. Vou dar um exemplo, porque exemplo é melhor. Vamos ficar muito na teoria, não. Um gás, né? Se você está no seu quarto, você lança um perfume nesse seu quarto, qual que é a tendência de acontecer? Qual que é qual que é a mais provável de acontecer? Esse gás juntar no cantinho, ou ele juntar de novo para o frasco, ou ele se expandir em todo o quarto. A maior tendência, né, é que esse gás que foi lançado, né, o perfume, é que ele espalhe por todo o espaço, né? Essa é a maior tendência, né? E a entropia está ligada exatamente a isso, né? Em que um sistema fechado, por exemplo, que eu falei de um gás, ele tende a se expandir. Ou seja, essa expansão, esse cálculo de expansão é feito assim, de forma como se fosse partículas por partículas estarem se movimentando de forma que essa entropia venha a aumentar. Ou seja, em que a probabilidade deles venha ocupar uma forma que venha usar menos energia para ele. Correto? Eu não sei se eu deixei claro, né, André? Mas acho que ficou meio suficiente. Também, tá bom, a entropia é um treco complicado demais. Enfim, não é questão de algo que é ordenado para ir para desordenado. O que é ordenado na física? A gente não tem essa definição, né? E, pelo contrário, a seleção natural, ela precisa da entropia, na verdade. E com isso, David, eu vou deixar com você as palavras e depois a gente entra. Claro. Até para falar, porque eu queria fazer até uma diferenciação aqui sobre, por exemplo, o que é evolução e o que é seleção natural. A evolução, ela é um fato que aconteceu e que acontece até hoje, aconteceu, né, para chegar até nós, mas ela ainda acontece, gerando espécies, sempre. E o que eu disse, gera espécies ao longo do tempo através da variação. Qual que é a ferramenta que a evolução usa para acontecer? A seleção natural. Mas é até que a evolução, e aqui o que eu queria focar? Que a evolução, ela é até um processo aleatório. Você não tem como saber qual espécie vai ser gerada a partir de quê, como. Você pode deduzir algumas coisas, mas estarão erradas. Darwin fez isso até. Já deduziu que algumas espécies estavam erradas e algumas não. Mas a seleção natural, o ponto de explicar para ela é que ela é uma escolha. Ela é um processo de escolha. Imagina como a seleção natural ela fosse tipo um olho que tudo vê. Entende? Assim, ela tudo enxerga, tudo vê. E aí você tem num lugar que é todo branco. Todo branco. Sim. E aí você tem várias presas, animais, né, que são presas tipo coelhos, que são dessa cor. No caso branco eu estaria falando da neve, até, são dessa cor. E aí você tem um desses coelhos, na verdade, metade é branca e a outra metade é preta. De repente ficou branco o lugar, aí você tem metade de coelhos brancos e outra metade de coelhos pretos.
E aí você tem um predador, que é, sei lá, uma coruja. A seleção natural, ela vai fazer o processo de escolha, por mais que ela não seja uma entidade ou algo que exista, nenhum ser, ela vai fazer o processo de escolha de dizer: ei, coelhos pretos, vocês não se camuflam no branco. Infelizmente, vocês serão devorados. E não passarão descendentes, entende? Então, a questão é tudo tá não na espécie em si, mas nos genes. Aí que vem, então de onde vem esses genes? E aí que vem a questão da aleatoriedade. É aleatório. A criação de espécies na evolução, ela é aleatória. Você vai ter uma mudança no DNA de alguma forma daquele animal que ele vai nascer de uma determinada forma. Às vezes, exatamente, era tudo de coelho preto. E aí nasceu alguma mudança que nasceu um coelho albino. Esse coelho albino não teve problema nenhum, conseguiu se reproduzir, e aí passou esse albinismo para frente. De repente, o ambiente foi tomado por neve, e os coelhos albinos conseguiam se camuflar. Então, os outros coelhos pretos se ferraram. Eles vão ser devorados e você vai ter uma população só de coelho albino. Então a questão é que você precisa dessa desordem, dessa aleatoriedade, porque se ela não existir, se você não tiver mutação genética, que é a palavra perfeita aqui, se você não tiver mutação genética, você não tem evolução. O primeiro passo da evolução é a mutação genética, obrigatoriamente. E você vai falar alguma coisa? Eu? Então, eu queria falar, David, é que o processo da genética na célula, que ocorre na célula, né? A célula é como se fosse uma maquininha. Por favor, me corrija se estiver errado. A célula é como se fosse uma maquininha em que os processos biológicos, da genética, ocorre tudo lá, né? As coisinhas vão funcionando. Correto? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Tipo, as coisinhas estão funcionando lá dentro. Um motorzinho. Sim. E como todo motor, carro, né? Até esses motores mais sofisticados, até mesmo computador, tá aí, ó, eles vibram. Olha que interessante. Eles vibram. Mesmo qualquer motor que acontecer, a gente não consegue. Esse é um dos problemas da engenharia. Tirar o máximo possível de uma vibração de um motor. A nossa célula é um motorzinho, bem, entre aspas, aqui, que vibra. E eu li um artigo, isso aí é física também, é que nessa vibração ocorre também mutações genéticas. A própria vibração da célula meio que interfere a formação, o código lá, né? Não sei falar, as coisinhas acontecendo. A própria vibração da célula. E isso, cara, isso é estudo do caos, sabe? Que a física tem, que tem muito a ver com a entropia. Entendeu? Isso também é um passo da entropia que está dentro da seleção natural e tal. Como essa é a base, né, de tudo, acaba que você como é que fala? Você tem várias coisas que podem causar mutações genéticas, tá? Você tem a mais famosa, né, que é a exposição por radiação. E, nossa, várias coisas. Falha na hora de duplicar um gene, né? Às vezes tá lá, tipo, sei lá, A, o G, aí vai passar e virar A, o C, fraga, e aí você mudou completamente o gene. E aí... A nossa célula é igual um programa de computador, né? Qualquer mudança que você faz, você já não... E aí você pensa, né, que, tipo, exatamente do porquê que assim, corrobora para várias coisas. São mini mudanças, é exatamente esse o ponto de que a evolução é lenta, extremamente gradual, de que, tipo assim, é extremamente lenta, né, extremamente gradual, de que são mudanças de, tipo assim, de milhões de anos, né, são mudanças de milhões de anos, que, tipo, vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, sempre mudando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. E, nossa, você me falou uma coisa muito interessante também, essa questão do gene, da nossas células, que é aquele famoso, tipo, radiação ionizante. Aquela...
famoso câncer que dá nas nossas células. As nossas células parece que meio que ficam birutas, né? Elas ficam loucas e começam a se reproduzir loucamente, assim. Isso que é o câncer, correto? Sim. E aí eles têm tipos, né? Alguns fazem mais que isso, secretam substâncias que são ruins, etc. Às vezes não vira só uma massa, né? Às vezes os que viram só uma massa, dependendo do lugar, pode ser até tranquilo de tirar, né? O problema é que alguns fazem a massa e principalmente de pele. Geralmente câncer de pele, se eu não me engano, ele não faz nada, ele literalmente cresce e ocupa e vai fazendo um montinho, né? Às vezes na cirurgia você tira. Mas eles têm cânceres que em lugares que eles vão, tipo, secretando substâncias que vão fazendo mais mal ainda. Uhum. E geralmente esse problema é justamente porque a célula, ela nasce e ela sabe, obviamente não sabe aqui, né, mas um pouco mais, né, no mundo das ideias, assim, ela sabe o tempo que ela tem para durar. Ela nasce e fala, ok, eu vou durar tanto tempo, vou reproduzir tantas vezes, né, me dividir tantas vezes e então vou morrer. E quando o grande problema do câncer é que geralmente ele nasce e fala, tipo, eu vou produzir até alguém me parar, frega. E ele vai reproduzindo, e ele não sabe quando parar, e não sabe por que ele tá fazendo, e vai reproduzindo. É tipo um programa mesmo, que não tem um fim, né? Se o cara não determina o fim, ele vai reproduzindo até. É um programa mal programado, né? Porque o algoritmo tem que ter um fim, não é isso que nós aprendemos? É isso mesmo. E tipo, o câncer, né? Pelo que a gente pode conectar aqui com a física que a gente tem, por exemplo, é com essa questão de radiação ionizante, né, André? Que a gente pode falar aqui também. O que é essa radiação ionizante aí que você falou? Radiação ionizante é a radiação que tem energia o bastante para colidir assim, né? Para alterar o nosso DNA, né? E é isso que vai originar essas mutações, né? Por isso que também me corrija aí, David, se eu estiver errado, mas como dizem, né, a sopa primordial ali da origem ali, não tinha nenhuma proteção contra todos os raios ultravioletas do Sol, né? É exatamente isso. E essa radiação ultravioleta, ela é uma radiação, né, uma onda eletromagnética que tem muita energia, que facilmente em contato com o material genético ali consegue ir arrancando elétrons dos átomos. E de elétron em elétron, as moléculas, né, esses átomos vão se alterando, vão ionizando, né? E as moléculas vão se alterando e assim mudando o material genético ali. E off-topic aqui, mas tem muita gente que tem medo até hoje, né, do celular causar câncer, né, essas coisas. Da rede 5G, né, recentemente tem falado disso, né? A ideia é que essas radiações, né, que o nosso celular emite, que a internet emite, elas não têm essa força necessária para arrancar esses elétrons. Então elas não são perigosas para nós. Não são perigosas que nem, por exemplo, o Sol, né? O Sol, se a gente ficar muito tempo exposto ao Sol, a gente sabe que pode não só ficar queimado, mas com o tempo desenvolver um câncer de pele, infelizmente. Por isso que é sempre bom usar os protetores solares que vão precisamente refletir, né, essas radiações de volta, né? Eu lembro até de algo da agora de, assim, curiosidade até sobre física mesmo, de que os protetores solares, a base deles é que eles vão nutrir a pele de uma forma para proteger contra esses raios ionizantes. Mas eu lembro de estudar eu lembro de estudar na escola de que alguns protetores solares, a base deles, para proteger contra os raios do sol, era que eles tinham mini cristais brancos no protetor solar. E a ideia era que literalmente refletir.
do coisa. Doido, não lembro, mas eu lembro de ver na escola até sobre. E aí, tipo assim, ele refletia uma parte, né? Porque igual o protetor solar normal, ele reflete uma parte, né? Não tem como ele refletir tudo. E a ideia também era isso, ele refletia uma parte desses raios. Que doido, E aí seria mais um aspecto físico, né? Não químico, porque no outro seria mais um aspecto químico. Aham. Efeito químico até de bloqueio ali da radiação, né? Esse aqui seria mais de reflexão mesmo, pura. Bacana, velho. Não sabia disso, não. É mesmo, é. A pessoa fica toda blindada, né, velho? Ela vira tipo um Megazord, sei lá. Blindada aí. Interessante. E essas radiações ionizantes, elas têm capacidade de arrancar elétrons, né? E nosso corpo, uma das coisas que eu já vi, que a gente tem 75% de água no nosso corpo, né? E tem radiações ionizantes que tiram o elétron do H2O, que é a água, em que essas moléculas se separam. E muitas vezes, né? E como elas se separam em um H+, né? O que é um H+? É um hidrogênio que perdeu um elétron. Uhum. E o outro, né? Fica um HO. HO. Fica um HO, que é o oxigênio. Uhum. Isso. Só que aí como essas duas ficam querendo elétrons, e o outro fica querendo doar, aí o que junta? Aí fica um H2O2 e o outro fica H2. O H2O2, né, que é a água oxigenada, ele tem ações muito, muito maléficas ao corpo, né? Uhum. O H2O2 e imagina, é uma coisa que está dentro de você. Então é isso. E um dos malefícios que trazem, né, essas questões aí. Uhum. Galera, tipo, uma outra coisa que eu andei estudando, eu já até cheguei a conversar de novo com o David, né? É sobre a questão do ovo, da forma do ovo. Por que o ovo é oval? Por quê? Porque, pensa bem, vamos pensar bem. A forma mais... Eu vou falar, eu só vou esperar que vocês acreditem em mim. A forma mais... que economiza... A natureza quer economizar energia. E a forma melhor de economizar energia, geralmente, por exemplo, a gente olha para o planeta é esférico. Geralmente é um modelo esférico. Mas o ovo, a maioria dos ovos, né, são ovais, né? Por quê? Por quê? A ideia do ovo, né, pelo que já li, que a gente já conversou até, é que primeiro, calma, eu queria falar alguma coisa antes, que é tipo assim, o perigo de falar que o ovo é assim pra isso, né? Porque não é assim, quando tá falando da forma assim. Quando tá falando aleatório, assim, pode falar assim mesmo. Mas quando tá falando de uma forma teleológica, né? É importante pensar de que, tipo assim, o ovo é assim hoje porque em algum momento o ovo pode ter sido diferente e não teve sucesso, e o ovo no formato que é hoje ele teve sucesso. E a ideia de que o ovo do formato que hoje teve sucesso é justamente porque quando o ovo cai do ninho, né, escorrega pro ninho, se ele fosse esférico, ele continuaria rolando durante muito tempo para longe do ninho. E o formato do ovo, e isso eu não tô brincando, gente, vocês podem realmente pegar um ovo na geladeira e botar em cima da mesa e rolar ele um pouco, vocês vão ver que o formato do ovo, ele não deixa com que o ovo role muito longe. Sempre que você rolar o ovo, ele vai rolar um pouco para frente, depois vai começar a fazer uma curva e vai parar de rolar, e vai ficar parado no mesmo lugar. E aí ele não sai muito do ninho, né? Ele não escapa muito longe do ninho. Olha isso, que maravilha. Que é provável que os primeiros animais que botavam ovo, né? Eles, tipo, um ovo com casca, né? Que é que a gente tá falando do ovo com casca. Do ovo com casca, provável que eles botavam em lugares baixos, né? Tipo no chão, no mato, etc. Coisa assim. Não botavam em cima de árvore, porque essa regra para os animais, os pássaros que fazem em cima das árvores, tanto faz. O ovo podia ser de qualquer formato. Doido demais, velho. Eu tava falando em ovo. Outra coisa que
Pode falar, pode falar. Não, eu tava pensando aqui, falando em ovo, assim, me lembrou do quê? De pica-pau, de ave, né? Quando ele dá aquela cabeçada no tronco, aquilo ali é um impacto, velho. Aquilo ali é colisão entre. Imagina você dando a cabeçada numa árvore. Por que aquele pássaro consegue fazer isso, cara? Deve ter uma estrutura aí, uma mola dentro da cabeça dele. Você sabe me dizer, David? Nossa, Rafael, eu já soube. Eu acho que eu já te falei disso até. Uma bolsa de ar, sei lá. Eu já te falei disso até, não falei? Eu lembro. Já soube. Eu acho que já. Outrora eu já soube essa informação. Então fica aí para vocês pesquisarem em casa, galera. Outrora eu já soube essa informação. Por que esse nosso podcast vai ter que chegar com a pesquisa feita, hein? Por que esse pássaro consegue meter a cabeçada na árvore e ficar de boa, sem dor de cabeça? O que você ia falar aí, André? Voltando ali no ovo, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento, velho. Já tentaram quebrar um ovo apertando ele, assim, segurando. Não tem como, né? Já tentei. Como isso é trollagem, não? Isso é trollagem, não? Não é trollagem, Rafael. Pega um ovo aí, velho. Pode segura pegar e fazer, Rafael. Segura ele por inteiro com a mão só, né? Com a mão esmagar só. Ele fechando a mão, velho. Não dá, mano. De preferência em cima da pia também. De preferência. Porque às vezes vai, né? Ele tem uma rachadura. Às vezes ele tem uma rachadura já ali. Mas então, aí o formato do ovo, né, velho? O arco ali que ele faz, ele é extremamente resistente, mano. Interessante, velho. O que acontece, mano? Aí também é a questão aí, né? Não é finalidade, né? A evolução não fez assim pro ovo ser resistente, né? Possivelmente acabou assim, até pelo motivo de ser resistente, ele teve sucesso. Teve sucesso, exato. Não, pensando na física, o formatinho do ovo lá. Aí quando você aperta, imagina as várias setinhas, né? Elas vão em ponto comum. Vamos ver aqui, faz um diagrama de corpo livre. Faz um diagrama de corpo livre. Será que essas forças meio que se anulam e fica zero? Velho, é óbvio também. Que... Pensa bem, e dentro é o que? É líquido, fraga? Existe líquido compreensível nesse mundo, André? Mano, não existe por causa disso aí, não, né? Acho que não é por causa disso aí, não, né, pô? Não, pensa bem. Não, porque olha só, a casca em si, ela tinha que quebrar, velho. Não importa. Aí que tá, ué. Não, ela tinha que quebrar, mano, porque casca, apesar de ser dura, ela é nada perto de uma força. Mas o ovo ele não tá completamente cheio de líquido, velho. Eu não sei, não, mano. Aí é biólogo que tem que responder isso aí, mano. Eu não vou. Tem coisa de. Biólogo. Ainda bem que eu não sou biólogo. Ainda bem que eu não sou biólogo, tô só estudando. Fala. O ovo ele não tá 100% preenchido ali com líquido ali. Então, a questão é mais estrutural mesmo. Aí nós temos que perguntar pro engenheiro civil. É verdade. Então é isso, velho. Muito obrigado, David, pela sua presença ilustre. Eu gostei muito de poder bater um papo com você e com o André sobre essa questão da biologia e a física. É óbvio que a gente poderia perder não, ficar aqui mais tempo. Tem muita coisa que a gente pode conversar. Com certeza. Mas a gente tem que finalizar, né? Porque vai ficar daquele jeito, gigante. Uhum. Não, eu queria agradecer aí o convite, porque foi muito massa estar aqui. O convite, eu adorei bater o papo. Realmente a gente podia ter ficado aqui muito mais tempo. E eu queria falar até porque é algo que eu gosto muito de conversar, né? Principalmente essa conexão das ciências naturais. Importante falar, das ciências naturais, da física, química e biologia, que é algo que eu pessoalmente sempre falo com o Rafael, né, o Miguel, que a gente conversa, de como que a química
é o filhinho da física e a biologia é o filhinho da química, né? Então tem que estar aqui respeitando o meu avô ali, a física que a gente veio aqui falar, de que essas três estão conectadas sempre, e a física, como é que ela é muito importante, né? Porque sem a física, né? Tipo assim, não a matéria física, mas se as leis da física não existissem, não existiria química, não existiria universo, não existiria biologia, que é a minha área. Então tem que agradecer, embora eu continue não gostando de fazer cálculo e númerozinho. Não, mas ninguém gosta. Não, você acha que tem uma questão, fala, acha o valor dessa velocidade. Ninguém da física gosta. A gente gosta de deduções mais genéricas, entendeu? Que leve em conta. Então, bacana. Eu gosto muito e vou estar sempre aberto aí a falar sobre assuntos. Bom, então, quem sabe a gente faz um Biologia e Física número 2 ou outra coisa, né? Não, tá aqui, só chamar. É muito bacana toda essa interdisciplinaridade, né? Acho que é até uma coisa que falta um pouco, né? No ensino médio. Com certeza. Ter mais essa união, né? Bom, então, vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu, se você ouviu a nosso podcast aqui, nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco. Mais uma vez, um obrigado aí, David, pela participação. Nada. E até mais, galera. Valeu. Falou.